Olá! Nós estamos no comecinho do capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos. Esse capítulo não é muito grande. E nós estávamos falando sobre a explicação que Paulo vai dar em relação ao conhecimento do povo judaico, né, da vinda do Senhor, do cumprimento das promessas. E para isso ele vai trazer elementos que é de Abraão, Isaac, Jacó, né, dessa descendência dos grandes patriarcas, os grandes nomes do judaísmo, lá do comecinho, né, onde tudo começou. Então ele vai dizer assim, eu vou retomar o da semana passada, só para a gente tentar entender melhor. E não é que a palavra de Deus tenha falhado, pois nem todos os que descendem de Israel são Israel, como nem todos os descendentes de Abraão são seus filhos, mas de Isaac será uma descendência que terá seu nome. Então, os filhos não são descendentes de Abraão. Abraão entendeu, né? Entendeu a mensagem divina e foi fazendo a vontade de Deus. Abraão errou, né? Há momentos que a gente vê isso lá. Ele errou, mas ele retomou sua jornada nessa vida mesmo. Agora, os descendentes serão de Isaac, enfim, né? de um outro patamar evolutivo. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas são os filhos da promessa, que são tidos como descendência, que ele está fazendo uma outra interpretação. Não interessa só ser filho, ter uma descendência, né? Ter uma ascendência do povo judaico. Interessa viver a verdade divina. Pois os termos da promessa são estes, pois esta obra, aqui é tudo citação do Antigo Testamento. Pois esta época voltarei e Sara terá um filho. E não é só, também Rebeca, o que concebera de um só de Isaac, nosso pai, quando ainda não havia nascido, e nada tinha feito de bom ou de mal, a fim de que ficasse firme a liberdade de escolha de Deus, né? Então, Isaac é filho de Abraão e Isaac vai ter 2 filhos. Dependendo não das obras, mas daquele que chama, foi-lhe dito, o maior servirá ao menor. Há traduções, aqui nessa Bíblia é o maior servirá ao menor, que há muitas coisas para a gente pensar, mas há outras traduções que colocam o mais velho, né? Tanto no espanhol, o maior é uma palavra que quer dizer a pessoa, né? Pessoa de mais idade. O maior servirá ao menor, conforme está escrito, amei a Jacó e aborreci Esaú. Bom, Jacó e Esaú representam, existem muitas formas da gente ler, né? Esses personagens bíblicos, lá no comecinho, tá lá na Gênesis, né? A Gênesis aqui mesmo, né? Do Antigo Testamento. Nós temos a Gênesis escrita pelo Allan Kardec, que é uma outra concepção, olhando por um outro lugar aqui, é bem simbólico. Mas a gente vai colocar então, pensar então, em Jacó e Esaú como esses irmãos gêmeos, eles são gêmeos, e dentro da barriga da mãe, eles já vinham brigando, como representantes das nações, que brigam muito, né? Há milênios. Há essa briga, esses conflitos coletivos muito grandes que impactam individualmente todos nós, né? Então, Paulo está lembrando aqui pra gente que apesar de todos esses conflitos, mesmo dentro, né, das guerras ou fora delas, a gente sempre é capaz de vivenciar a verdade divina, mesmo independente da ascendência, né? E aqui na doutrina espírita, então, não faz o menor sentido. A gente vê pelos romances espíritas, mediúnicos, em sua maioria, que quando a gente tem um povo X brigando com Y, passa uma encarnação, eles trocam, né? Era um que era do país aqui, passa do país de lá, justamente para ver se aprende a superar o seu nacionalismo, a superar os seus preconceitos, né? A gente nasce uma encarnação como homem, outra como mulher. A diversidade é imensa para servir de aprendizado. Sempre tem um motivo, né? E o motivo, claro, é definido pela espiritualidade caso a caso. E aí ele coloca aqui, Deus não é injusto. Que diremos então? Que há injustiça por parte de Deus? De modo algum. Pois ele diz a Moisés, farei misericórdia a quem fizer misericórdia e terei piedade de quem tiver piedade. Não depende, portanto, daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que faz a misericórdia. Então, a gente pode pensar, né, o quanto a vontade divina está muito além da nossa percepção enquanto espíritos encarnados, né? Nós temos aqui algumas coisas a gente vê, a gente tem um espectro,
mas esse espectro é muito menor do que está acontecendo, né, na nossa vida. Por isso que é a Deus que cabe, né, resolver uma série de coisas. Nós temos a nossa parte, né, nós temos uma contribuição para dar, para a obra divina. Nós somos chamados, Deus espera de nós. Mas a compreensão, né, da vida e das nossas questões é muito maior do que isso. Com efeito, a Escritura diz a Faraó: eu te suscitei precisamente para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja celebrado em toda a terra, de modo que ele faz misericórdia a quem quer e endurece a quem quer. Bom, mas a gente para por aqui, continua depois para entender melhor o que Paulo está querendo dizer quando ele fala dessa vontade divina. Até mais!